Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escola Online. É com muito prazer que eu dou o pontapé inicial aqui no nosso volume 3 do PET do nono ano do ensino fundamental. Essa é a nossa primeira semana. O tema é porcentagem, né? Um tema muito bacana que a gente usa muito no dia a dia, bem tranquilinho, para que a gente possa resolver aqui as atividades e falar um pouquinho sobre a teoria, né? Falar um pouquinho sobre como a gente pode calcular porcentagem. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, um recadinho para vocês aqui. Vocês já estavam com saudades, né, desses recadinhos também. Bem brevemente, a gente tem que apresentar aqui e falar para vocês que vocês não podem perder a oportunidade de nos acompanhar também nas outras redes sociais. É muita coisa boa lá no Instagram, principalmente, né? Sempre posts bacanas, cronograma dos vídeos, cronograma das aulas ao vivo, enfim. Tem no Spotify também, podcast, e aqui no YouTube, né, pessoal? É aqui que a gente tá, é aqui que a gente se relaciona também com vocês. Então, assim, aqui no YouTube, lembra de se inscrever para quem ainda não é inscrito, ativar o sininho da notificação para receber sempre o aviso quando a gente postar um vídeo novo e não perder nenhum. E a novidade dessa vez, como vocês podem ver aí, nosso amigo de cão, é o QR Code, esse códigozinho, pessoal, que vocês podem apontar aí com o celular e abrir diretamente aí, tem o link das nossas redes sociais. Bacana, né? É o padrão Escola Online aí, tudo feito especialmente para vocês. Meu nome é Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online e após a vinheta vamos começar a tratar aí de porcentagem, vamos resolver aí as atividades da semana 1 do PET do volume 3 do nono ano. Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, antes de começarmos a resolver as atividades, que são curtinhas, tranquilas dessa vez, vamos apresentar um pouquinho aqui da teoria proposta pelo próprio PET no material, e vocês podem ver para essa edição, né, para essa semana do volume 3, que é calcular a porcentagem sem usar a regra de 3. Sacanagem, né? Todo mundo usa a regra de 3 para tudo, eles propõem aí sem o uso de regra de 3. Mas isso é para mostrar que tem várias maneiras de a gente calcular a porcentagem. Algumas, né, de algumas maneiras, a gente pode calcular até sem usar, sem fazer muita conta, né, de cabeça talvez até. Certo? Então vamos lá. Como que a gente pode calcular então porcentagem de maneiras práticas sem precisar de regra de 3? Primeiro passo aqui, a gente entender o que é porcentagem. Porcentagem, para relembrar aí, é porcento, né? Sempre uma quantidade, um valor por cento. Então significa que porcentagem por exemplo, aqui quando eu vou falar de 25%, vai ser 25 por 100. É uma divisão por 100, uma comparação, uma razão por 100, certo? Beleza, então como a gente pode calcular porcentagem, né, de um valor, por exemplo, 25% de 80, 20% de 90, tem uma população de 20 mil habitantes e 5% dessa população tem uma certa característica, como que a gente pode calcular? Precisa aprender a calcular essas porcentagens, certo? E isso dá para fazer sem usar a regra de 3. Como que a gente faz? Primeiro, a gente tem que tomar como base algumas porcentagens, alguns valores de porcentagem famosinhos, uns valores que a gente usa com muita frequência e são mais fáceis de calcular. Por exemplo, 10%. 10% nada mais é do que 10 sobre 100, certo? Se a gente dividir aqui, cortar um zero e um zero para simplificar, vai ficar 1 sobre 10. Ou seja, toda vez que a gente for calcular 10% de algo, é a mesma coisa que dividir por 10, certo? E quando a gente for calcular 1%, 1% é 1%, 1 sobre 100. Então, quando a gente for calcular 1% de algo, é a mesma coisa que dividir por 100, certo? E se a gente for calcular 25%, que já está até aqui, 25%, se a gente simplificar aqui, dividindo por 25 em cima e embaixo, vai dar 1/4, né? Se a gente for simplificando aqui. Então, quando a gente for calcular 25% de algo, é a mesma coisa que dividir por 4.
Aí você me fala assim, professor, mas vai ficar decorando todos esses valores? Não, são só esses aqui mesmo, não precisa mais que isso. Aliás, tem mais um que é bem simples, 50%. A gente sabe que 50% é a metade de algo, é só dividir por 2. Sabendo essas 4 porcentagenzinhas aí, que são fáceis de lembrar, a gente consegue calcular todas as outras. Por quê? Porque, por exemplo, se tiver de calcular... vamos supor 30%. 30% não é a mesma coisa que 3 vezes 10%. Então a gente vai fazer 10% é dividir por 10. Então a gente vai pegar o valor, dividir por 10 e depois multiplicar por 3. Olha que simples. E se a gente for calcular 8% de algo, 8%, né? 8 vezes 1%, então a gente vai dividir o valor por 100 e depois multiplicar por 8. Então vai ser sempre assim, com todas as porcentagens. Se tiver que calcular, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui em cima, 15%. 15% é a mesma coisa que 10% mais 5%. Então a gente calcula aqui, divide por 10, depois pega a metade, né, divide por 2 esse resultado, que vai ser 5%, e depois soma. Só isso. Então vai somar aí, a metade, 1/10, pegando a metade e depois soma. O 10% mais a metade disso vai dar os 15%. Então, pessoal, toda vez que a gente for calcular a porcentagem, a gente pode usar como base essas porcentagens aqui mais exatas, que a gente usa com mais frequência. Tranquilo? E é assim que a gente vai resolver aqui as atividades que o PET apresentou para a gente nessa edição. Vamos lá? Primeira atividade aqui, atividade 1. Manuel decidiu que trabalhará 30% das horas de um dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas Manuel trabalhará por dia? Lembre-se de fazer o cálculo mentalmente e depois escreva. Então vamos fazer juntos aqui, mentalmente e depois escreva. Um dia tem quantas horas, pessoal? 24 horas, certo? 24 horas. Manuel vai trabalhar 30% das horas de um dia. Então, quantas horas ele trabalhará por dia? 24 horas tem um dia. Se Manuel vai trabalhar 30%, lembra do que a gente acabou de falar? A gente divide por 10 e depois multiplica por 3. Porque dividindo por 10 a gente vai achar 10%. Depois multiplicando por 3 a gente vai achar 30%. Então, se a gente pegar aí 24 horas e dividir por 10, vai dar 2,4. É só andar uma casinha aí na vírgula. De cabeça mesmo dá para fazer. E depois a gente multiplica esse valor por 3. 2,4 por 3, fazendo de cabeça, 2,4, o dobro, 4,8, o triplo, 7,2. Então esse resultado vai dar 7,2 horas. Se a gente converter em minutos, vai dar 7 horas e 12 minutos. Dá até para fazer essa conversão também de cabeça. Mas fazendo aqui no papel agora, 24 horas tem um dia, certo? Então, quantas horas Manuel trabalhará? A gente precisa calcular 30% de 24. Então, lembrando da regrinha, a gente vai pegar o 24, multiplicar, ou dividir, desculpa, a gente vai pegar o 24 e dividir por 10, né? Multiplicar por 1/10, que é 10%. E depois o resultado a gente vai multiplicar por 3. Então a gente divide por 10 e multiplica por 3. Isso é 30%. 24 por 10 vai dar 2,4. 2,4 vezes 3 vai dar aqui 7,2 horas. Pode deixar assim ou pode converter em minutos. Não pediu para converter em minutos, a gente pode fazer aqui, 7,2 horas vai dar 7 horas, claro. E 0,2 2 horas é a mesma coisa do que 0,2 horas. 0,2 pega 1 e divide por 5 para dar 0,2. Concorda? Então é a mesma coisa de pegar os 60 minutos, que é 1 hora, e dividir por 5, que vai dar aqui 12 minutos. Então 7 horas e 12 minutos serão as horas trabalhadas aí pelo Manuel em um dia. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Atividade 2 aí. Juliana fará uma viagem com mais 3 amigas. Decidiram então que cada uma vai dirigir o carro por 25% do trajeto. Sabendo que a distância percorrida da viagem é 200 km,
quantos quilômetros cada pessoa deverá dirigir. Cada uma vai dirigir 25%, são 200 quilômetros, então a gente precisa calcular aí, ó, 25% de 200. Lembrem-se que a gente falou aqui que 25% é a mesma coisa que 1/4, certo? Então, toda vez que a gente for calcular 25% de um valor, é a mesma coisa que dividir por 4, certo? A gente pode pensar assim também, ó, 50% é a metade, então 25% é a metade da metade, então é dividir por 4. Então, para saber quanto que dá isso aqui, é só pegar 200 e dividir por 4, que vai dar 50. Fácil, não é? Mole. 50 quilômetros cada uma das amigas vai dirigir. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então para a atividade 3. A conta de água da casa de Carol vence todo dia 12. Em todos os meses, Carol paga somente a taxa fixa. O valor da taxa fixa é de R$ 60. E para o pagamento em atraso, será acrescido uma multa de 15% mais juros de 0,5% ao dia. No mês de outubro, Carol esqueceu de pagar a conta no dia do vencimento, pagando somente dia 20. Qual o valor que ela pagará na próxima conta? Vamos lá. O valor é de 60, certo? Mas como ela atrasou, ela vai pagar 15% a mais de juro, certo? E 15% de multa e 0,5% por dia de juro. Então, quanto que ela vai pagar aí a mais? 0,5% por dia é de juros, né? O valor é 60. Ela tinha que pagar dia 12, só que ela pagou só lá no dia 20, ou seja, ela atrasou 8 dias, né? De 20 para 12, 8 dias. Então foram 8 dias de atraso. Correto? Portanto, cada dia é 0,5%, né, a mais de juro. Então 8 vezes meio vai dar aqui 4%, né, de juros que ela vai ter que pagar. Ok. Além disso, ela tem que pagar 15% de multa, certo? Além disso, ela vai ter que pagar 15% de multa. Então, ao todo, ela vai pagar 4% de juros mais 15% de multa. Isso aqui vai dar 19%. Então, ela vai pagar 19% a mais. Quanto que vai dar isso? É 19% de 60, que é o valor. Calculando 19% de 60, é só dividir por 100 e multiplicar por 19, como a gente já falou aqui, né, no início. Para calcular 19%, a gente divide por 100 e multiplica por 19. Dividindo 60 por 100, a gente vai encontrar aí, para depois multiplicar por 19, a gente vai encontrar aí, ó, 0,60, 0,6 vezes 19. Então, esse é o valor aqui a mais que ela vai pagar. Fazendo essa continha aqui, ó, 0,6 vezes 19. 6 vezes 9, 54, leva 5, desculpa. 6 vezes 1, 6. Com 5, 11. Então, vai ficar aqui 11,4, porque tem que um número aqui depois da vírgula, certo? Então vai dar 11,4. Portanto, o valor a mais que ela vai precisar pagar é R$ 11,40, 11,4. Como ela tem que pagar a taxa fixa de 60, então ela vai ter que pagar aí 60 mais 11,4, que vai dar R$ 71,40. Esse é o valor aí em real que a Carol vai ter que pagar. Beleza, pessoal? Por fim, aqui a atividade 4, para a gente terminar aí essa resolução. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer questionamento, não entendeu alguma parte, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ajudar, vai responder, tá certo? Vamos aqui, ó, atividade 4. Marinalva fez um empréstimo de R$ 8.000 e se comprometeu a pagar após 6 meses. A taxa de juros combinada foi de 15% ao mês. Complete os cálculos de cada tabela e responda qual destes cálculos a financiadora deve utilizar. Vamos lá. No primeiro mês, olha só, a primeira tabela aqui, ó. Período, aqui, ó, primeiro mês, segundo mês, etc. E o primeiro cálculo, capital mais juro. Aí o primeiro mês aqui, ó. Primeiro mês, R$ 8.000, que é o valor, mais o juro, que é 15%, 0,15, vezes 8.000, e deu 9.200. No segundo mês, pegou aqui o 9.200
mais 15%, 0,15 de 8.000, certo? E aí deu 10.400 e assim por diante. Já nessa tabelinha aqui, reparem qual que é a diferença. Nessa tabelinha, no primeiro mês, R$8.000 mais 0,15 vezes 8, ou seja, vezes 8.000, ou seja, deu o mesmo valor aqui e aqui. No segundo mês, 9.200, né, que é o valor atual, mais 0,15 vezes 9.200. Reparem que aqui está a diferença. Aí aqui o resultado já deu mais, ó, deu 10.580, aqui tinha dado 10.400. Portanto, pessoal, qual é a conclusão? O que a gente conclui aqui? Nessa primeira tabela, nesse regime aqui, o juro é sempre aplicado no valor inicial, no capital inicial, que era de 8.000. Então, para completar aqui, a gente sempre vai multiplicar por vai somar, com 0,15 vezes 8.000. Então, vai ser sempre assim, ó, o valor atual, 11.600, mais 0,15 vezes 8.000. Depois, o resultado aqui, mais 0,15 vezes 8.000. E depois, mais 0,15 vezes 8.000. A gente já viu lá, ó, que no primeiro mês, 0,15 vezes 8.000 dá 1.200, né? Que é o que aumentou aqui no primeiro mês. Então, a gente vai somar sempre 1.200. Então, 11.600 mais 1.200 vai dar aqui 12.800. Aqui, ó, então, vai ficar 12.800 mais 1.200 vai dar aqui 14.000. Mais 14.000 mais 1.200 vai dar aqui 15.200. Esse aqui será o valor final aqui ao final do sexto mês. Reparem que aqui o juro é sempre aplicado sobre o capital inicial. É o que a gente chama aqui de juros simples. Certo? Aqui, pelo contrário, é o que a gente chama de juro composto, porque o percentual, né, a taxa, é aplicada sempre sobre o valor atual, sobre o novo valor. Então, aqui a gente chama de juros compostos. Certo, pessoal? Então, o cálculo aqui é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado, porque não vai ser sempre 1.200, né? Vai ter que calcular um por um aí a cada vez. Ó, o valor aqui está 12.167. Então, vai ficar aqui, ó, 12.167 mais 0,15 vezes 12.167. Certo? Aí, o resultado que a gente encontrar aqui, a gente vai fazer isso aqui posteriormente, fazer a mesma coisa. Calculando aqui, ó, 12.167, 15%. Vamos fazer aqui do lado, como a gente aprendeu. Para calcular 15%, a gente calcula 10%, depois pega a metade e soma, certo? Então, 12.167. Calculando aqui 10%, é só dividir por 10. Então, vai dar 1.216,70. Pegando a metade aqui disso, vai dar 608,35. Somando isso aqui, vai dar 5, 0, leva 1, 14, 15, que tem a vírgula, né? Leva 1, aqui tem 2, aqui 8 e aqui 1. Vai dar 1.825,05. Então, a gente vai somar esse valor com 12.167, somando aqui com 12.167. Vai dar aqui, ó, 5, 0, 2, leva 1, 9. Aqui vai ficar 9 também. Aqui 3 e aqui 1. Vai dar aqui 13.992,05. Então, aqui, ó, 13.992,05. Já deu um valor bem quebrado aí, mas não tem problema. Esses valores aí de juro composto dá um pouquinho torto mesmo. Vamos fazer o próximo aí. Se precisar, a gente arredonda com 2 casas decimais, para tratar aí de real. No próximo mês, então, vai ser esse valor aí, ó, 13.992,05 mais 0,15 vezes 13.992,05.
certo? Então vamos calcular aí quanto que vai dar 13.992,05 os 15%. Então primeiro a gente vai dividir por 10 para calcular 10% e depois calcular a metade. Dividindo por 10 aí vai dar 1.399,205, certo? Dividindo por 10. Calculando a metade disso aqui, vamos pegar 1.399,20 centavos, que é tratando de real, né? De dinheiro, vamos usar duas casas decimais. Calculando a metade disso aqui, vai dar 699,70. 699,70 é a metade, certo? Somando isso aqui, ó, 0, 9, 8, leva 1, aqui 18, 19, leva 1, aqui 9, 10 e leva 1 ali, 20. Vai dar 2.098,90. Então é somar 2.098,90 com 13.992,05, que é o valor atual, com 13.992,05. Isso aqui tudo vai dar 5, 9, 0, leva 1, aqui vai dar 18 com 19, leva 1, aqui vai dar 0, leva 1, aqui vai dar 6 e aqui fica 1. 16.090,95. Então esse aqui, ó, 16.090,95. Certo, pessoal? Haja cálculo aí. A última vez, a gente vai fazer agora nesse valor atual, 16.090,95, a gente vai calcular, vai somar isso com 15%. É o último cálculo aqui. Então vai fazer aí, ó, 16.095,95 mais 15% de 16.090,95. Aí o resultado vai ser o valor final aí que a gente vai encontrar para esse juro, que é o juro composto. Aí vai ficar assim, ó, vamos calcular aí, fazendo aqui, ó, fazendo o cantinho de cá agora só para caber. 16.090,95 dividindo por 10 primeiro, né, anda a vírgula aqui uma casa, vai dar 1.609,09, né? Vamos arredondar aqui para duas casas decimais. A metade disso aqui vai ser aproximadamente, ó, 1.600, vai dar 804,55 centavos. Somando isso aqui, ó, 10% com 5%, para ver quanto que vai dar, vai ficar aqui 4, leva 1, 6, vírgula, aqui 13, leva 1, aqui 1 e aqui 4, leva 1 também, e aqui 2, 2.413,64. A gente vai somar esse valor com o valor atual. Então vai ficar aqui, ó, 16.090,95 mais 2.413,64. Por fim, para finalizar, vai ficar 9, 5, leva 1, aqui vai ficar 4, 0, leva 1, 5, e aqui fica 8, e aqui fica 1. 18.504,59. Então o valor final aqui, ó, 18.504,59. Reparem, pessoal, que esse valor deu muito maior do que o valor do juros simples. E é assim mesmo. Por quê? Aqui o percentual, a taxa é aplicada sempre sobre o valor atual. Então vai sempre aumentando. 15% de um valor maior vai ser sempre maior do que o 15% dos 8.000 lá do início. Então por isso vai sempre, o valor que vai aumentando é sempre maior. Portanto, qual destes cálculos, a pergunta final aqui, ó, a financiadora deve utilizar? Provavelmente vai usar esse cálculo aqui, porque a financiadora, né, em casos reais também é assim, vai usar o cálculo que fornece para ela o maior juro, maior taxa para que a pessoa possa pagar, certo? Então aí concluímos a atividade um pouquinho mais trabalhosa, essa atividade 4.
Por fim, terminamos, pessoal, esse primeiro vídeo, né, do volume 3 do PET do nono ano. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Fiquem com a gente aqui, fiquem comigo. Vou trazer para vocês, se Deus quiser, os próximos vídeos também, né? A semana 2, semana 3, semana 4 e assim por diante do PET aqui do nono ano. Avisa os amigos aí, avisa a galera. Tem os PETs também dos outros anos, sétimo, oitavo, ensino médio, tudo aqui Escola Online está fazendo para vocês, de todas as disciplinas, então não deixem de nos acompanhar. Forte abraço e até a próxima!